Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, sejam muito bem-vindos. Estarei narrando um sermão de Andrew Murray, intitulado Reaviva tua obra, ó Senhor. Que Deus abençoe e ouçamos a narração da mensagem. O avivamento é obra de Deus. Só Ele pode dar. Deve vir de cima. Corremos o risco de olhar para o que Deus fez e está fazendo e contar com isso como a garantia de que Ele fará mais. E o tempo todo pode ser verdade que Ele está nos abençoando até a medida de nossa fé e autossacrifício. E não pode dar mais até que haja uma nova descoberta e confissão do que está impedindo. Ou podemos estar olhando para os sinais de vida ao nosso redor e nos parabenizando por todos os instrumentos que estão sendo criados, enquanto a necessidade do poderoso e direto envolvimento de Deus não é sentida corretamente e toda a dependência dele não é cultivada. Para ter o discernimento espiritual que pode entender os sinais dos céus e indicar um reavivamento vindouro, precisamos entrar profundamente na mente e na vontade de Deus, quanto às suas condições e a preparação daqueles que oram por isso para realizá-lo. Amós 13:7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem revelar o seu segredo aos seus servos os profetas. É o espírito de absoluta dependência de Deus, dando-lhe honra e glória, que preparará para o reavivamento. Avivamento é fruto da oração. O avivamento deve ser pedido e recebido diretamente do próprio Deus. Um extraordinário espírito de oração, constrangendo os crentes a muita oração secreta e unida, pressionando-os a trabalhar fervorosamente em suas súplicas, será um dos sinais mais seguros de inundações de bênçãos que se aproximam. Se houver um poderoso despertar divino, ele nascerá da sinceridade de nossa oração e fé por ele. Que nenhum crente se considere fraco demais para ajudar, ou imagine que suas orações não são necessárias. Que cada crente desperte o dom que está nele e comece a clamar todos os dias: não nos vivificarás outra vez, para que o teu povo se regozije em ti, conforme o Salmo 85, verso 6. Todo reavivamento veio como Pentecostes, como fruto da oração unida e contínua. É no armário, com a porta fechada, que se ouvirá o som da abundância da chuva. Um aumento de oração secreta e unida com ministros e membros será um seguro presságio de bênção. Assim diz o alto e o sublime: num alto e santo lugar habito, também com o contrito e humilde de espírito, para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57:15. É para os humildes e contritos que o reavivamento é prometido. Queremos que o avivamento venha sobre os orgulhosos e satisfeitos para derrubá-los aos pés de Deus. Deus concederá isso, mas apenas com a condição de que aqueles que sentem os pecados dos outros assumam seu fardo de confissão e o carreguem, e que todos os que oram pelo poder reavivador de Deus para sua igreja se humilhem e confessem os pecados da nação e do povo de Deus. Humilhação e contrição sempre foram as condições do reavivamento. Se não houver humilhação e abandono do pecado, não pode haver reavivamento ou intervenção misericordiosa de Deus em nosso favor. Ezequiel 14:3. Estes homens erigiram seus ídolos em seus corações. Devo ser questionado por eles? Isaías 65:2. Para este olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Em meio às promessas mais graciosas da visitação divina, há sempre esta nota: seja envergonhado e confundido por seus próprios caminhos, ó casa de Israel. Isaías 36:32. O Sermão da Montanha promete o reino aos pobres e aos que choram. Nas epístolas, a religião do homem de sabedoria mundana e confiança na carne é denunciada. Sem que o pecado seja confessado e abandonado, todas as promessas da graça e do Espírito são anuladas. Avivamento depende do arrependimento.
Todas as gloriosas promessas dadas às 5 das 7 igrejas no livro do Apocalipse dependem de uma única palavra: arrependam-se. Se deve haver um reavivamento entre nossas igrejas para dar uma membresia santa e espiritual, essa trombeta precisa ser ouvida: arrependa-se. Na igreja de nossos dias prevalece a idolatria do dinheiro, do talento e da cultura, um espírito mundano que a torna infiel ao seu único marido e Senhor. Há uma confiança na carne que entristece e resiste ao Espírito Santo de Deus. Que todos os que anseiam por reavivamento o apressem, pedindo ao Senhor que prepare seus profetas para irem diante de sua face, clamando em voz alta e não poupando, levantando a voz como uma trombeta e mostrando ao seu povo suas transgressões. Todo avivamento teve uma raiz em uma profunda confissão de pecado. Até que aqueles que lideram a igreja no caminho do avivamento deem um testemunho frutífero contra os pecados da igreja, não haverá rompimento do terreno baldio, nem busca do Senhor até que Ele venha e faça chover a justiça sobre nós, conforme Oséias 10:12. Os homens estão tentando trazer reavivamento por meio de suas agências. O reavivamento de Deus virá da morte, reconhecida como deserto do pecado, confessada como total desamparo. É quando voltamos para o Senhor que o avivamento virá. Vamos voltar na entrega de uma dependência e uma devoção que não tem medida senão a reivindicação absoluta daquele que é o Senhor. Voltemos ao Senhor de todo o coração para que Ele nos torne totalmente seus. Voltemo-nos para o Deus de Pentecostes e o Deus de Pentecostes se voltará para nós. É para esse retorno ao Senhor que se faz necessária a grande obra de intercessão. É aqui que o próximo avivamento encontrará sua força. Comecemos como indivíduos em segredo para implorar a Deus, confessando tudo o que sabemos de pecado ou impedimento em nós mesmos ou nos outros. Procuremos fomentar o espírito de confissão, súplica e intercessão naqueles que nos rodeiam. Ajudemos a encorajar e treinar aqueles que se consideram muito fracos. Vamos levantar nossa voz e proclamar que o avivamento é trazido do alto pela oração e que o avivamento vem para os humildes e contritos. Entre o povo de Deus, em todos os lugares, que haja grandes indagações de coração, para saber se eles estão dispostos a negar a si mesmos e dar o tempo e a força que o Senhor requer para orar por avivamento. Que todo ministro e obreiro cristão e todo crente se entregue em segredo a seus lugares na primeira fila da grande hoste de intercessão que deve prevalecer com Deus antes que as inundações de bênçãos possam vir. De todos os que falam, pensam ou anseiam por reavivamento, não deixemos nenhum de nós hesitar nesta grande obra de súplica honesta, definida, contínua e incessante. Ó Senhor, ouvi Tua palavra e temi. Ó Senhor, reavive a Tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, dá a conhecer. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 13:2. Oséias 6:1-3. Vinde, voltemos para o Senhor. Ele nos dará vida. Ele nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então saberemos se prosseguirmos em conhecer o Senhor. Sua saída está preparada como a alva e virá sobre nós como a chuva sobre a terra. Amém.